Bem-vindo ao Old School Storycast da Academia Gerson Doria. Olha, mais uma vez aqui, um amigo da Gerson Doria, toda vez quando chega próximo do Arno, ele está aqui. Como é que vai, Valentim? Eu fico satisfeito Família pra caramba. já, né, cara? Cara, eu gosto dele demais. Então, e quais são os planos esse ano? Está indo bem? O canal está excelente. Eu gosto, cada vez mais gosto mais do que está acontecendo nesse canal. Graças a Deus a gente está conseguindo furar um pouco a bolha, né? Estamos conseguindo levar a nossa mensagem, que é obviamente influenciar mais pessoas acerca do old school, acerca das histórias, acerca da importância da filosofia. E eu acho que esse ano realmente está dando um significado maior. Quando você fala assim, furar a bolha, você tem naturalmente atingir um público que nunca viu isso, ou um público que viu também. Que só vê atualmente aqui, né? Essa de 2000 para cá, e não vê lá atrás a Bronze Era, a Silver Era e a Golden Era. Né? Isso, é mais trazer a mensagem do old school para uma geração que de fato não conhece. Que não conhece ela, né? Aquilo que a gente conversou. Quando a gente coloca, por exemplo, a história, você traz a realidade para as pessoas que não conhecem, o significado dela. Né? Isso é importante. Muito importante. E você tem uma novidade que é um canalzinho chamado Você Sabia? É um canal que fala? Não, na verdade isso aí é uma parceria que a gente fez com a Muscle Contest. Muscle Contest aí em ação com o Séries. É um collab. É um collab, né? Está bem bacana porque, na verdade, a ideia é trazer as curiosidades, né? É um quadro pequeno, mas que a gente vai conseguir, dentro de 1 minuto e meio, que é o tempo do Rios, trazer curiosidades acerca do bodybuilding. Isso, a gente faz com que a pessoa procure melhor as outras coisas da old school. A ideia é a informação, né? Certo. Eu sou um historiador, então eu conto as histórias do old school, aquelas curiosidades. Então é bacana para quem não conhece ter conhecimento de como funcionava, né? Porque a galera, quando olha muito lá para trás, essa coisa do old school, acha que são só relacionados a métodos de treino. Certo. Não é. Está relacionado a tudo, a atmosfera, como que os caras viviam, o que eles comiam. Porque lá atrás não tinha tanta informação como tem hoje, então tudo era experimento. E essa propagação também foi iniciada ali, né? Essa vontade, essa massificação do esporte deu-se início na Golden Era. Na Golden Era, nos anos 70. Nos anos 70, ele começou ali sério mesmo, o pessoal querendo entrar nos meios, sair da bolha. Sair da bolha. Na verdade, assim, o fisiculturismo, aquilo que a gente estava conversando, o Joe Eder, ele tinha uma visão de introspectiva, né? O fisiculturismo cada vez mais para dentro da bolha. Certo. Então, quem consumia era quem fazia parte. O Arnold trouxe essa mentalidade do para fora. E aí ele conseguiu, através dos filmes, do cinema, expandir. E começou isso nos anos 70. O Joe Gold já tinha iniciado lá no final dos anos 60 com a ideia do Gold Gym, de colocar os bodybuilders em um lugar só para treinar. Né? Na época dele não funcionava muito bem, porque como ele era muito amigo dos bodybuilders, os caras não pagavam a academia e ele não conseguia se manter. Mas nos anos 70, com a chegada do Ken Sprague, que foi quem cuidou da academia, houve uma maior popularização. Né? E o cinema trouxe uma importância, uma relevância muito grande, porque abriu aquilo que a gente estava acabando de conversar, uma abrangência para pessoas que não conhecem o esporte passarem a conhecer e se interessar pela prática da musculação. Isso foi uma coisa muito importante. Na verdade, não foi só o Arnold, né, e Joe Eder, Vincent Gironda também colocou algumas pessoas, David Draper no cinema, aquela história. Todo mundo tentou um pouco. Cada um plantou a sua semente. Né? Acontece que Reg Park, o Arnold, quando ele descobriu o bodybuilding, né, quem na verdade apresentou para ele o fisiculturismo foi um cara chamado Willie Richard, que treinava com ele no Parque Talercy, que era um parque que o Arnold vendia sorvete quando era criança. E o Willie Richard foi quem apresentou o Kurt Manor, que foi o primeiro treinador do Arnold. Né? E aí eles assistiram, na época, um filme do Hercules. O Arnold não sabia quem era aquele cara forte. Era o Reg Park? Era o Reg Park. E aí, algum tempo depois, ele comprou uma revista numa loja de artigos americanos com o Reg Park na capa. Pronto. Começou a colar as fotos do Reg Park na parede. O Reg Park foi o cara, né, ele e o Steve Higgs, o precursor de exteriorizar o fisiculturismo, de levar para o cinema. Né?
Então isso começou a trazer uma popularidade muito maior. Mas o Arnold foi aquele cara que realmente conseguiu furar a bolha. Furar definitivamente. Porque o Steve Reeves foi um ícone, em 28 filmes. Ele era um cara que ele competiu pouco, mas ele teve uma influência muito grande naquela época. Não era a intenção, como você falou. Era para aquele mundo pequeno deles mesmo, e aquilo ficava assim. Era difícil a mentalidade, a visão do negócio, entendeu? O fisiculturismo na época do Steve Reeves não era um esporte que se trazia lucro financeiro. Então os caras tinham que fazer outra coisa. Geralmente, alguns iam para o cinema, como o Chaptidão, e outros iam abrir a academia. Então não só o Steve Reeves, mas a maioria dos bodybuilders da Silver Era, por exemplo, se aposentaram muito cedo. Então você pega o Steve Reeves, o Larry Scott competiu 2 Olímpicos, parou. O David Draper decidiu fazer uma carreira no cinema, o Bill Pearl foi para academias, o George Efferman foi abrir as suas academias. Então os caras não tinham muito para onde ir. E aí você entra naquela questão, quando se ganhava o Mr. Universo, que era o principal evento daquela era, o que acontecia? Os caras não tinham mais para onde ir, né? Exato. E aí é um dado importante para a gente ressaltar. Foi daí que nasceu o Mr. Olímpia. Para ajudar todos esses campeões. Porque o Larry Scott, ele tinha vencido já o Mr. América, a IFBB e o Mr. Universo. Então, segundo ele dizia que se sentia como Alexandre o Grande, né? Sem novos mundos para desbravar, para conquistar. Não tinha mais nada. Então, o que acontece? Ele ia se aposentar, não que ele queria. Ele estava triste. No dia seguinte, eles foram jantar no dia seguinte. O Joe Weider perguntou por que ele estava triste. Era exatamente por isso, porque ele sabia que ali era o ponto final. Não tinha mais. O Joe Weider quis até levar ele para o Mr. Universo da NABA, mas ele não quis ir. Porque ele falou, cara, eu já competi aqui e aqui são os melhores. Né? Não vou ganhar. Exatamente. Não interessava. Aí fizeram o Mr. Olímpia. E ficou provado que o Mr. Olímpia já nasceu como o maior evento. Olha só que curiosidade interessante. Que o Eyad Reina, que venceu o Mr. Universo da NABA, né? Inclusive vencendo o Sergio Nubray. Eu sei quem é. Né? Lembra dele? Sim. Ele competiu no primeiro Mr. Olímpia de 65 e ficou em terceiro lugar. Então já provado que o campeão da NABA que competiu no Olímpia não era páreo dos caras que estavam competindo na IFBB. Porque era o Larry Scott e o Harold Pooley. Os homens do Weider. Então já ali realmente começou-se uma grande diferença, porque o monopólio começou a existir. Porque o Mr. Olímpia, ele era um evento para os melhores bodybuilders. Isso. Tem uma curiosidade relacionada a 1965, com o Larry Scott, Chet Orton, Larry Scott e mais um outro editor da revista do Weider. Rick Wayne perguntaram para o Larry Scott se ele fazia. A plateia perguntou se ele fazia uso de esteroide, mas está entre nós. Isso causou um desconforto muito grande, que eles foram conversar atrás do bastidor. O Chet Orton falou assim, você não deve fazer essas coisas, não deve falar essas coisas, estou te orientando para fazer isso. Não faça isso, porque o público não precisa dessa ilusão. Eu sou um homem natural, já ganhei os eventos, estou aqui competindo. O Chet Orton, ele teve acesso, foi um dos caras que mais lutou contra isso, né? E aí, um ano após isso, os dois pararam de competir. O próprio David Draper, ele falava, né? Os esteroides eram relevantes, deu ao medíocre a oportunidade de se tornar relevante. Por quê? Porque antigamente você olhava um sujeito forte, você sabia que ele era forte. Isso, agora... Com a chegada dos esteroides, o olhar ficou cético, você já não tinha mais essa interpretação. Será que ele realmente é forte? É forte, ele é limpo. Isso, e como os bodybuilders que você olhava naquela época, caras fortes mesmo, como Reg Park, por exemplo. Destreza atlética também, não só massa, eles eram fortes realmente. E todos eles eram strongmen, né? Eles começavam ali. Era uma base do treino. E quando o esteroide chega no cenário, qualquer um podia ser fisiculturista. Exatamente, qualquer um poderia tentar. Essa que era a questão. Até tem um dado interessante que quando o Larry Scott ele fez uma viagem para a África para convidar o Reg Park para competir no Olímpia, ele encontrou o Reg Park gigantesco. Ele falou, Reg Park, você está muito bem. Você vai competir em algum evento? O que ele falou para ele? Ele falou assim, Larry Scott, eu sou um bodybuilder do ano todo, não só da competição. Entendeu? Estou pronto o ano todo. Estou pronto o ano todo, não tem essa. Essa é uma
uma coisa que eu admiro muito no atleta, que está sempre bem. Sempre assim, pronto pro ano todo. E assim, é óbvio que os tempos mudaram. Mas hoje, por exemplo, você vê o atleta no palco, ele é um cara. E daqui uma semana é outro. Entendeu? Você vê a diferença, a mudança. Naquela época, na Golden Era, por exemplo, os bodybuilders eles treinavam o ano todo mantendo o físico. E aí, quando chegava próximo da competição, que eles entravam nos recursos. Mas não era o ano todo usando recursos. Entendeu? Era pré-competição. Então eles chegavam na competição, obviamente, com aqueles físicos, mas o ano todo você encontrava eles com aquela performance boa. Um atleta que eu considero fora do padrão nessa época atual que nós tivemos, que está sempre pronto o ano todo, é o Júlio Gorila. Sempre está pronto. O Gorila, eu falei isso lá no podcast da Black School, o Gorila para mim é o que melhor tipifica um físico old school. Entendeu? O que ele quer realmente. E não só o físico, a característica, mas o mindset, a mentalidade, a alimentação, a postura, a maneira como ele se expressa. Exatamente igual. Eu fico olhando e falo, caramba, quase que eu entrei eu entro aqui dentro treinando assim, eu entro assim do nada, assim, eu olho assim. Parece que você volta no tempo, né? Se destaca lá, puta, o cara tá de short, né, lá, suado. E ele, assim, a impressão que dá é que ele é um atleta que já conhece muito bem o físico dele, sabe o que ele precisa fazer, entendeu? Então isso é legal no esporte. E ele tem uma consciência, até pelas entrevistas que eu já vi ele dando, uma consciência do que usar, a quantidade de usar, o que não usar, entendeu? Ele falou uma vez pra mim, eu já tive 140 quilos, não peguei nem os pés do colo. Não vai ficar. Não vai, né? Aí na juvenilidade dele ele fez isso, ele entendeu que voltou e construindo. Há anos construindo, está cada vez melhor. E aí a gente entra num outro tema, a questão da genética, né? O atleta, o postulante a bodybuilder, ele tem que entender que ele tem o físico dele, ele não vai ter o físico daquele cara que ele é fã. Claro. Então muitas vezes a gente olha para o cara que a gente é fã e a gente acha que a gente vai conseguir aquele físico, nem sempre vai conseguir. Porque você pode até ultrapassar, mas nunca ficar igual. E aí, onde entra o problema? Será que o que ele tomou para ficar assim? Exato. A gente está vivendo uma geração que está muito relacionada ao que usa fora do ginásio e não o que se faz dentro dele. Aí ele gastou 50 mil. Eu vou gastar 60. Não, você vai gastar 100. Às vezes não é isso. Não vai. É a sua mente aqui dentro, a sua perseverança, a sua alimentação e o seu tempo. É o tempo que vai te fazer um atleta bom. Exatamente. É a resiliência de você treinar sem ter aquela ideia de que o resultado ele é abreviado, porque não é. Né? Quando a gente olha, por exemplo, o físico do Arnold, né, que é o supra-sumo do físico, quando ele foi para os Estados Unidos, na verdade, eu contei essa história no último vídeo lá no Monster Forte, o Joe Weider, ele fazia uns desenhos de bodybuilders. E ele tinha um ideal de físico perfeito. Ele não encontrou isso no Larry Scott nem no Blake Draper, que eram os dois meninos dele, isso aí. os dois garotos dele. Mas quando o Albert Buzek, que era editor-chefe da Sport Review, principal revista alemã, mandou para ele uma foto da revista do Arnold, ele sabia que tinha encontrado? Ele falou. Ele encontrou. E aí ele ligou para o Arnold. E aí o que o Joe Weider falou para ele? O Joe Weider ligou para ele e falou assim, você será o maior bodybuilder de todos os tempos. O Arnold tinha ganho o primeiro Mr. Universo como profissional. E o Joe Weider já olhava para ele sabendo que ele seria o maior de todos os tempos. A vinda dele da Europa para os Estados Unidos, ele passou pela mão do Vincent Gironda. Quando ele chegou nos Estados Unidos, o Joe Weider não tinha como cuidar da carreira dele. Certo. Né? E aí colocou ele na Vince Gin. O Vince Gironda não queria treinar ele, né? Não gostou muito dele, achou ele muito arrogante, ele chegou lá falando que era o Mr. Universo. E ele falou, tô vendo um garoto gordo. Gordo, você não treina a perna direito, seu braço não é bom. Inclusive o bíceps foi muito aprimorado com a rosca Scott. O Scott ensinou ao Arnold muitas variações da técnica da rosca Scott. Ele treinava, por exemplo, ele morava nessa época,
ele morava na casa do Dom Peters. Isso. E o Dom Peters, ele era um serralheiro, ele fez os aparelhos, construiu os aparelhos dentro da casa dele. A casa dele era uma mansão, tinha piscina, tinha sinuca, então o Arnold se esbaldou ali. E era próximo da Vince Gironda. O Arnold, ele treinava, pra você ter ideia, tudo que o Vince Gironda ensinava a ele treinava na academia na parte da manhã, e ele fazia novamente à noite na academia. De vencer. De aprender a técnica, a perfeição da técnica, porque o Vince Gironda trabalhava muito as variações do exercício, né? Porque o Vince Gironda, ele tinha uma mentalidade que se você não sentiu o músculo, então aquele exercício não serviu para você. Tem que trocar. Sério. Entendeu? Então, e aí eu vi uma foto assim, do Arnold quando chegou e depois. Ele foi modificado realmente. Ele estava mais definido. 68 e 69. Já aparecendo o Arnold que a gente admirava, né? E não porque aquele menino que chegou. O físico europeu é aquele físico mais cheio. Ele sentiu isso quando ele competiu em 66 contra o Frank Zane? Não, Chet Orton. Isso. Ele percebeu que era um físico polido. Ele era 8 quilos mais pesado que o Chet Orton, mas ele percebeu que ele perdeu porque ele estava cheio, mas não tinha os cortes. Tinha aqueles cortes aquela maturidade que já estava tendo ali na América, já tinha muito físico bom. E ele entendeu que tinha que ir para a América para treinar lá. E ele se transformou. Essa foi uma transformação na vida dele. Não, e teve um problema que ele veio para competir. Ele, na verdade, o que acontece? Ele veio para competir no Mr. Olympia de 68. Só que o Mr. Olympia de 68 aconteceu no mesmo dia do Mr. Universo da NAV em Londres. Casou de acontecer no mesmo dia. Então ele decidiu competir em Londres para ganhar o profissional lá e depois voltar para competir na IFBB. Só que aí o Mr. Olympia já tinha acontecido, o Joe Weider chamou ele para Miami para competir no Mr. Universo da IFBB que aconteceu em Miami. O problema é que ele não tinha visto. E aí ele ficou na casa de um dos representantes do Weider na Europa, e nesse período aí ele perdeu a densidade da qualidade do treino. E teve um problema no Mr. Universo, não sei se tu sabe, que ele foi fazer uma piada com o Fred Ortiz, né, que era um americano que treinava lá no Vince Gin, e o Fred Ortiz devolveu, pegou uma peça nele, tirou uma garrafa de uísque do bolso, deu um gole. Então, isso é verdade, porque é uma habilidade do cara fazer isso, né? Ele era tirou, inocente. Ele tirou e bebeu e o Arnold ficou espantado. Como é que ele vai subir? A gente nunca tinha visto. Aí ele perguntou. Vou fazer também. Aí o Fred Ortiz falou, olha, eu tomo porque me vasculariza, eu chego mais seco no palco. Certo. Só que ele deixou a garrafa com o Arnold e o Arnold piricou mais. Aí tinha um bodybuilder que estava lá chamado Les Spindovla, que chegou a ser também competindo no Mr. Universo. Ele falou que no palco o Arnold pousava. E tem as fotos, eu tenho essas fotos lá. Muitas fotos que o Arnold está com o olho fechadinho assim. Baixo. Não ficou bem, não se sentiu-se bem. Não, mas mesmo assim ganhou o Mr. Universo porque não tinha concorrente à altura. Você vê, e esse já você falou desse nome, o Fred Ortiz era um cara com os braços fora de série. Não tinha uma perna muito grande, mas tinha uma faixa torácica enorme, com bíceps fora do padrão daquela época. Forte. E tanto igual ao Larry Scott, assim, até um pouco mais desenhado. O Larry Scott queria que ele tivesse no Mr. Olympia de 65. Só que a gente está falando de uma época que não tinha rede social, então o Larry Scott não estava acompanhando o Fred Ortiz de perto. E aí o Joe Weider trouxe uma revista, a Muscle Builder, a última edição, com as fotos do treino de perna do Fred Ortiz. E o Larry Scott ficou espantado como que ele tinha melhorado as pernas, entendeu? E queria que ele tivesse competido no primeiro Mr. Olympia. Ia dar uma embolada. Porque o Fred Ortiz ele ganhou o Mr. Universo na 62 na classe dele. Isso. Quem ganhou o overall foi o George Eichmann, mas ele ganhou no peso dele. Então ele poderia competir, né, em 65. Ia ser diferente, talvez o Aro de Pule daria uma outra classificação, porque tinha um impacto no palco. Ele era igual o Scott, né? Bem grande, assim, bem baixo. Ele era baixo, mas ele era muito largo. Um bom par de braço. O Aro de Pule já era mais alto. Isso. Né? Era o que a gente vê hoje, por exemplo, um Men's Physique. Exato. Agora, naquele Mr. Olympia era para ter competido todos os caras daquela época. E que foram campeões do Mr. Universo. Estava sem rumo. Mas é aquilo que eu falei para você. Como o evento era novo, e a maioria desses caras ou estavam no cinema, ou estavam cuidando de suas academias, eles não quiseram mais voltar. Quiseram saber de voltar. Porque se ele... Como é que a gente estava? Fred Ortiz. Fred Ortiz. A gente falou sobre o Fred Ortiz, falamos sobre a possibilidade de competir no Mr. Olympia.
Aí o que acontece? Vamos falar um pouquinho do Larry Scott, porque o Larry Scott, se ele tivesse continuado a competir no Mr. Olympia, provavelmente o Oliva não tinha levado nenhum. Você tem essa ideia? Eu tenho. Eu tenho. Primeiro porque a gente sabe que existe um monopólio ali. Então. Dentro da IFBB. E o Larry Scott era o garoto do Joe Hader. O problema foi porque eles valorizaram demais o passe do Larry Scott. O Larry Scott era um cara mais tímido, ele não gostava de tanta popularidade, entendeu? O Rick Wayne chegou a publicar, por exemplo, na Muscle Builder, que o Larry Scott era considerado a Beatlemania, a oitava maravilha do mundo. Isso eu vi. Né? E isso trouxe um pesar psicológico, porque o Larry Scott, ele nunca se achou, eu sou o cara, eu sou o maior. Você lembra que no Mr. Olympia de 65 ele ganha uma coroa, né? E na verdade, na entrelinha, aquela coroa ali, que ele quase jogou fora, tinha um significado relevante, que era de dizer que ele era o maior, ele era o rei, né? Inclusive o Bud Parker, que era um dos caras que fazia ali o Mr. Olympia, o announcer e tal, e a mestre de cerimônia, ele fez uma pronúncia na Muscle Builder convidando, na verdade intimando Bill Peer, Reg Park, se você se acha melhor que o Larry Scott, então você tem que vir para o Mr. Olympia. Você quer ser o maior bodybuilder? Então você tem que competir no Mr. Olympia, entendeu? E isso o Larry Scott não gostou muito disso, porque era um desrespeito. Certo. Era um desrespeito. Ele chegou a dizer o seguinte, ele falou para o Reg Park, ele falou, eu não me considero na mesma prateleira que vocês. O Larry Scott falou para o Reg Park, entendeu? E aí ele se retira, e é quando o Oliva entra. Quando o Oliva entra, ganha, mas ele era jovem, o Oliva, né? O Larry Scott viu o Oliva pela primeira vez no Mr. América, entendeu? É que não ganhou. Não ganhou, entendeu? Quem viu ele também foi o Mr. Universo de 48, Joe Grimick. O Joe Grimick também viu o Sérgio Oliva e quis levar ele para Naba. Só que o Sérgio Oliva era um imigrante legal, entendeu? E aí ele não podia ir para Londres, não podia viajar. Sair e ficar. E o Mr. América naquela época era um evento muito preconceituoso, não gostava de negro. De negro dentro da... Entendeu? O Harold Pulley, por exemplo, o Harold Pulley chegou a ficar perto de vencer o Mr. América. Por 2 vezes. 2 vezes. Ele competiu, ficava em quarto, terceiro, aí ficou em segundo. Um físico bem mais avançado que os caras. Muito avançado. Eu considerava ele um baita físico, porque ele tinha uma maturidade diferente dos outros. Não, e detalhe, ele foi o campeão mais jovem, entendeu? Do Olímpia. Não. Do América. Do América. Mas assim, Não é o campeão mais jovem. O cara que competiu, mais jovem, competiu, ele tem 16 anos. Ele nunca ganhou o Mr. América porque a organização, que era uma organização preconceituosa, não queria ter um negro representando o Mr. América. É tanto que ele não ganhou o Mr. América adulto e nem o juvenil. Ele desceu para competir no juvenil e não venceu. Merecia ganhar também. Merecia. O primeiro a vencer, na verdade, o Mr. América, o primeiro homem negro a vencer o Mr. América foi o Chris Dickinson. O primeiro Mr. América negro. Porque tu sabe que o Chris Dickinson já nasceu com a panturrilha. Já nasceu com aquela linha. E tu sabe que ele tem mais 2 irmãos gêmeos. E todos eles têm aquela panturrilha grossa. vai ficar assim no caixão só as 2 bolas. Aquela panturrilha dava um desenho com o físico dele, porque ele soube fazer, assim, ele treinou o ombro, ficou bem largo. A cintura manteve fina, porque ele tinha uma cintura fina, e aquela panturrilha. Com o quadríceps ficou fino, depois ela abria assim, ficava um desenho fantástico no palco. Não, eu tenho uma foto dele bem novinho. Bem novinho, você via a panturrilha, que era assim, cara, parecia um cara de outro planeta. Não, só tinha a panturrilha nessa foto, não é? Assim, tinha um delineado físico que estava construindo. Mas a panturrilha já estava lá. A panturrilha era gigantesca, era muito, entendeu? E aí, o que acontece? O Sérgio Oliva, ele entrou no circuito, né, em 67, e foi a primeira vez que ele ganha o Olímpia. Na verdade, ele competiu em 66, só que em 66 ele ficou em último lugar. Ele tinha vencido o Mr. USA, né, da IFBB, e aí ele foi competir no Mr. Universo, e aí no Mr. Olympia, aí ele ficou em último, né, e aí no ano seguinte ele bateu todo mundo, o Harold Pulley, o David Draper e o Chuck Sippers, que era considerado Superman, né, era muito forte. Ele era um caminhoneiro, lenhador. Ele gostava
Gostava de trabalhar com crianças com reformatório que levavam para as montanhas, ficava 2 meses pregando. Tem essas fotos. Fazia essas coisas. Eles tinham assim, todos eles tinham uma função extra daquilo, porque eles realmente. É porque o bodybuilder não era uma profissão. Eles tinham outras profissões, caminhoneiro fazia, e uma época da temporada da americana, na primavera, tinha um reformatório que levava as crianças e ele ia, porque ele era um ícone, né? Rasgava a lista, ele fazia coisa, praticava esporte, modificava aquela vida daquelas crianças. Cortava barra de ferro. Ele fazia umas coisas bacanas. Eu tenho uns vídeos dele. Ele se suicidou, viu? Ninguém sabe assim, de repente ele se retirou a vida. Eu tinha uma admiração muito grande. Mas se a gente for contar as histórias de mortes complicadas no fisiculturismo, tem bastante, né? Tem bastante mortes complicadas. Agora, eu tenho esses vídeos dele. O interessante do Chuck Sipers é que em 1968 ele era o único cara que estava elegível para competir com o Sérgio Oliva, e o Joe Weider não deixou ele competir, porque ele já tinha vencido o Mr. USA, se eu não me engano, ou foi o Mr. USA, acho que foi o Mr. USA, e o Joe Weider pediu para ele não competir no Olímpia, e aí deixou o Sérgio Oliva. E aí aconteceu um episódio, né, que como o Sérgio Oliva estava sozinho, o público não gostou. Porque acho que não tinha concorrente. E vaiou, entendeu? Aí ele ficou por conta. E aí o Joe Weider teve que pegar o microfone, ele abriu os braços, não gostou. Começou aquela situação que era ele não tinha muita papa na língua. O Oliva não tinha muita. O Oliva. Inclusive ele teve sérios problemas futuramente com relação a isso. Aquele episódio que a gente já conversou, de 73. Isso, ele não. Né, do México. Ele foi muito. Ele, como por ser imigrante latino, preto, era difícil. Ele falou numa entrevista: o que você acha que o homem dá título para um homem que veste verde e tem um carro vermelho e anda atravessando? E ele realmente era contramão, né? Porque você vê, ele treinava com o Arthur Jones, entendeu? Já era na contramão dele. Nunca ia vencer o Arnold. Nunca, não era permitido. Não era permitido. Então era uma bolha fechada. Golden Boys, né, com os caras, e aqueles ali que determinava, tinha que seguir as regras. O engraçado do Joe Weider é que quando ele olhava para o bodybuilder, ele via um produto dele. É claro, o produto do o bodybuilder é um produto. É um produto. Na verdade, qualquer empreendedor do ramo tem que olhar assim. Mas o Joe Weider ele tinha uma visão tão apurada, a gente falou aqui do Arnold, da personificação, quando ele já desenhava e já sabia quem era, porque ele olhava e falava, cara, esse cara vai trazer muito lucro. Muito lucro. Por isso que ele trouxe o Arnold já patrocinando o Arnold. Patrocinando e já dando sociedade para o Arnold para alguns eventos esportivos, né? Porque o Arnold, na verdade, é o seguinte... Era ambicioso também. E era um cara que ele olhava e já sabia o que ele tinha que fazer. Quando ele chegou, por exemplo, na Califórnia, isso o Camões estava falando esses dias, muito interessante. Na Califórnia tem um ritmo que é o cara, ele vai pro Golds, aí ele treina, ele quer ir pra Muscovite, ele quer ir pra praia, entendeu? É aquela vibe ali. Aquela vibe ali. E os bodybuilders faziam isso nos anos 70. Eles só faziam isso. Eles não tinham uma visão. E o Arnold, ele queria aprender, foi pro Japão com o Joe Weider, trabalhava numa loja de suplemento, era um cara que queria aprender, entendeu? O trâmite dos eventos. Isso. Quando ele foi competir no Mr. World da AU, em 1970, olha só que coisa interessante. Ele competiu na NABA no dia anterior, né? Foi no dia 24 de setembro, e no dia 25 ele competiu no Ohio. Ele não tinha nem como ir para Ohio, porque era no dia seguinte. O Gene Ory me mandou um jatinho para buscar ele. Aí foi ele, o Draper e o Columbo, entendeu? Quando ele chegou em Ohio, que ele olhou a estrutura do evento, ele ficou maravilhado, ele falou, cara, eu quero fazer isso. E aí quando ele terminou, ele prometeu pro Gene Ory voltar no final da carreira. Para fazer alguma coisa evento. Porque o cara tinha uma visão. Exatamente. E ele volta e os dois promovem o Mr. Olímpia. Começaram promovendo o Olímpia, depois promoveram o Arnold Classic. E tudo no mesmo local. No mesmo local. Meu primo. Memorial. Meu primo fala assim, o Cu da América. Porque que é muito afastado o Ohio. Mas por que faz em Ohio? Ele fala, ele é americano, mas por que esse cara faz em Ohio? Ele ia fazer num grande centro. Ohio é um grande centro. Não, cara, é muito ruim para qualquer americano. Assim, é fora, é montanha, porque... Se eu não me engano, ele já até tentou mudar. Não, é ali. É icônico, tem que ser. Jeito, entendeu? Eu acho muito bom quando é assim. É isso aí. A gente está aqui se divertindo, se a gente for falar, vamos ficar horas aqui falando sobre isso.
Então você, ela vai direto já. Se você, depois daqui você pretende fazer o quê? Ir para São Paulo? Daqui eu vou pro hotel e depois amanhã começa o evento, né? Então hoje eu vim mais para ficar aqui na Gerson Dória. Bacana, vai fazer um treino hoje? Vou fazer treino. Você faz uns takes no treino? Faz. Vou esperar só o Adolfo chegar aí. Vamos ver se ele vem, né? Então, pessoal da Old School Strangcast, estou aqui com o Valentim e com a Adolfo Costa, a gente está se despedindo aqui e já com saudades de retorno, viu, Valentim? Fique sabendo que você é um cara querido aqui na Gerson Dória, não é mesmo, Adolfo? Sim, com certeza, a gente sempre fala disso. E esse treino que vocês fizeram valeu, parabéns. É isso aí, até a próxima.